Olá, boa noite. Eu sou Luciana, sou a responsável aqui pela Afetos, Instituto de Psicologia. Vamos dar início a mais uma live, né? Começamos com algumas lives para conversarmos um pouco sobre alguns temas correlatos à psicologia clínica. E hoje a gente vai receber o professor Roberto Menezes, é, mais conhecido como Bob, né, para os íntimos. E a ideia é que a gente converse aqui sobre a avaliação psicológica. O professor Alberto Menezes de Oliveira já está entrando aqui para conversar com a gente. É, Além de ser um professor referência nessa área, um amigo para lá de querido, que eu tenho muita satisfação em recebê-lo. Bob, meu querido, seja muito bem-vindo. Você me vê, me ouve tudo certinho por aí? Sim, eu te vejo, te ouço. Não sei se você também me vê e me ouve certinho. Então, Para mim, tudo certo. Bob, se puder baixar um pouquinho a câmera, aí ficou perfeito. Para mim, tá ótimo. tá bom Tá assim? muito, muito bom. Perfeito É, demais. Eu estava aqui fazendo uma apresentação, né, dessa roda de conversas que de vez em quando temos convidado alguns professores e professoras para conversar sobre alguns temas que atravessam a psicologia clínica, né? E aí eu fiz esse convite, você de pronto aceitou, inclusive vai fazer um curso, né, sobre o Rorschach nas próximas semanas. Então, eu já estava dizendo que além de ser um professor, um expert em avaliação psicológica, em Rorschach, então nem se fala, é uma pessoa maravilhosa, incrível, um amigo que eu tenho assim no meu coração, com o maior amor. A gente tem. Bom, vou contar as situações, né, Bob? Mas é porque você é muito querida, eu sou muito agradecida pela sua existência mesmo. Assim. ah, Enfim, eu- eu chamo de Bob para os íntimos, né? é. O, o, o Bob, e aí nossa ideia O- é conversarmos um pouco sobre avaliação psicológica, em particular nesse ambiente virtual que nós estamos vivendo, né? Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, agradeço, Luciano, o convite, né? Para mim é uma grande alegria estar aqui com você, lhe conhecer a afetos, lhe conhecer as pessoas ligadas a afetos. É um grande presente da vida para mim, né? E eu Todo meu. sou muito grato a isso, né? Sou muito grato por estar aqui com você, né? E com as pessoas que eu estou vendo aqui, que estão nos acompanhando também, tá? Já te E, enchendo de coraçãozinho aqui, pois depois fica é, gravado, outras pessoas acabam tá assistindo e nos certo, acompanhando também. exato, né? Então, assim, é uma alegria, né, estarmos aqui para falar de um assunto que a gente tem prazer em trabalhar, né, com avaliação psicológica, psicodiagnóstica, com o Sim. uso de alguns instrumentos, né? Quem me conhece sabe, né? Eu avesso aos métodos projetivos, em particular o Rorschach, né? E mas que a gente está vivendo um momento muito sério, muito grave, né? Em termos mundiais, aqui no Brasil, né? Também. Sim. E a demanda por psicoterapia vem crescendo e a demanda também por avaliação vem crescendo, né? As Uhum. pessoas têm um mal-estar difuso, muitas vezes associado à pandemia, né? Mas ainda de uma maneira intuitiva, né? Inconsciente e muito confusas, né? Com seus quadros, com suas dificuldades bem mais intensificadas pelo cenário que nós estamos vivendo. E a avaliação psicológica, né, a avaliação psicodiagnóstica, tem se tornado cada vez mais importante, né, Sim. porque a urgência pede, né, que as pessoas compreendam os pacientes que estão recebendo, né, consigam estabelecer um plano psicoterápico para essa pessoa, né, para esse paciente, depende como a abordagem chama, né, esse ser humano que está ali sofrendo. E a gente está vivendo um momento que é preciso otimizar, né, os recursos que a gente tem, né, em termos de psicologia, psicoterapia, né? E nós temos Uhum. esses recursos, né? Nós temos os instrumentos psicológicos,
né? Avaliação, observação, entrevistas, né? E precisamos cada vez mais, né? Somos convocados a saber utilizar esses instrumentos de uma maneira ética, né? De uma maneira humana, com maestria, né? Com segurança, Isso. né? E aí se faz necessário cada vez mais, né? O estudo, a conversa, né? O compartilhamento de experiências, né? Para a gente contribuir, né? Para a nossa, os nossos irmãos, né? Nossos humanos, né? Nossos colegas, né? Nossos pacientes, de uma maneira mais otimizada, tendo em vista tanto sofrimento que nós estamos enfrentando, né? Exatamente. Número de óbitos, número de adoecimentos, né? Um cenário que se prolonga, né? Que a perspectiva de mudança não está muito previsível, né? Para a gente ainda. E aí, assim, como podemos ajudar, né? De uma maneira responsável, de uma maneira ética, com o nosso saber psicológico, né? A gente pode estar ajudando, cooperando de diversas formas, mas como psicólogas, como psicólogos, né? Como psicoterapeutas, somos chamados a atuar a partir desse lugar, né? E aí a Isso. gente precisa estar cada vez mais, né? Comprometidos, né? Com estudo, com troca de experiências, né? Com compartilhamento, né? De soluções. E foi o que me animou, né, a estar aqui, né, participando, a estar Uhum. participando do curso, né, do Rochat, que está sendo oferecido aqui, né, dessa live também, né. Perfeito, Bob. Perfeito. O Bob, você vai falando aí, eu fico pensando, né, para um leigo, alguém que não seja da psicologia ou não esteja, Uhum. né, já no meio de curso e etc., Uhum. como é que a gente poderia dizer, apresentar à sociedade assim, o que é avaliação psicológica? A avaliação psicológica é um pré-requisito básico, né, assim, eu preciso avaliar, compreender as causas, condições de um fenômeno psicológico que eu estou sendo chamado, né, que eu estou sendo convocado a trabalhar. Então, se uma pessoa me procura em psicoterapia, né, por mais que ela possa achar que veio ali conversar comigo, como, né, recentemente eu recebi uma pessoa assim, eu queria alguém para conversar, né, Sim. porque eu estou cumprindo isolamento social, eu sou paciente de risco, e eu queria alguém para conversar, né? Só que a gente, como psicoterapeutas, né, a gente entende que essa pessoa, você avalia a situação dela, né? Então, a gente não está ali para conversar apenas, né? Eu avalio que é uma Uhum. pessoa que está se sentindo isolada, né? Que está sofrendo com esse isolamento, né? Que ela tem uma necessidade de contato, né? E aí eu vou ponderando, vou avaliando para compreender as condições, né? Causas, condições do que ela está vivendo, do que ela está se queixando, do que ela está sofrendo, né? Para ter uma compreensão, porque a partir daí eu posso fazer um planejamento, né? Como, dependendo das abordagens, de uma maneira bem mais técnica, né? Como conduzir os atendimentos daqui para frente. Uhum. Outras Sim. de uma maneira mais livre, né? Como seguindo um vetor, né? Seguindo uma orientação. Essa pessoa precisa falar sobre os afetos dela, né? Ou precisa falar sobre a dificuldade de colocar um enquadro racional nas coisas. Então a gente avalia, né? Para poder estabelecer um plano terapêutico, né? Como é que eu vou Sim. acompanhar essa pessoa daqui para frente? Para compreender até quem é aquela pessoa, quais são suas Exa- demandas, sua vida, suas relações. Sim. Exatamente, né? Uhum. O que a faz sofrer, quais são as soluções que ela vem dando, né? Quais são Sim, sim. os recursos que ela tem, recursos próprios, recursos que ela pode estar pedindo aí, né? Ajuda, Isso. colaboração, né? Dos outros, da família, Uhum. da rede Esses, social, né? esses recursos internos e externos, né, Bob?
exatamente. E quando a gente fala, né, porque a gente fala muito do psicodiagnóstico, assim, né, como se fosse sinônimo de avaliação psicológica, né, o que é Exato. um equívoco. Tu pode É, falar um pouquinho mais sobre isso? sim, claro. A avaliação psicológica, é um termo geral, amplo, né? Se eu estou trabalhando numa escola, se eu estou trabalhando numa empresa, né? Se eu estou trabalhando numa instituição, eu preciso avaliar esse fenômeno, né? Humano, institucional, né? Compreender o que está acontecendo para aí propor uma intervenção, propor um tipo de trabalho. O Sim. psicodiagnóstico, dentro da avaliação psicológica, ela é uma dimensão, né? É como se fosse um leque a avaliação psicológica e a avaliação psicodiagnóstica é uma aresta, né, desse leque, uma das Isso. arestas componentes desse leque. A avaliação psicodiagnóstica ela tem o objetivo de verificar se a pessoa tem, né, alguma psicopatologia estabelecida. Ok? Então, assim, no objetivo bem, se a gente for comparar com a pesquisa, no objetivo geral, né, é esse. Vamos verificar, né, se a pessoa, o paciente, né, que está ali, né, foi encaminhado por um colega, ou até uma procura espontânea, né, a pessoa Uhum. gostaria de Às saber vezes se ela tem. um psiquiatra, uma instituição também, Isso, né? um Sim. psiquiatra, um psicopedagogo, um colega psicólogo, né? Que eu quero saber se essa pessoa tem uma psicopatologia estabelecida. Só que a gente que trabalha, né, com o ser humano, a gente vai verificar, né, o modo de funcionamento dessa pessoa e Isso. verificar as áreas saudáveis e as áreas que não estão saudáveis, porque existe, Uhum. né? Infelizmente, o adoecimento existe, é uma realidade, o adoecimento físico, psíquico, né? Ou como eu gosto de dizer, mais físico e mais psíquico, que a gente não se separa assim, né? A gente é uma Ótimo. unidade, né? Então eu vou verificar, né, na avaliação psicodiagnóstica se há sim, claro, né, uma psicopatologia estabelecida. Como um colega pediu a avaliação de uma pessoa, perguntando assim, olha, ele tem depressão? Se tem, qual é o tipo de depressão? Né? A gente Uhum. sabe que existe aí uma diversidade de tipos, né, de depressão. Isso. Só que a gente, até para compreender se tem essa depressão mesmo, né, a gente precisa entender o funcionamento da pessoa no nível global. Né? Como eu falei há pouco, o que está bom, o que está saudável, né? O que está problemático, ok? Quais são os recursos internos e externos que essa pessoa tem. Porque para mim não adianta responder para o meu colega, olha, ele tem ou ela tem depressão maior. Uhum. E aí? Né? O mais Sim, importante sim. é como é que a gente vai acompanhar essa pessoa. O que é Né? que eu Como vou é que a fazer gente com isso? Sim. Exatamente, como é que eu vou É. caminhar com essa pessoa? Eu gosto muito assim, de pensar isso. Tá, essa pessoa, um outro exemplo que me ocorreu agora, tem um transtorno de personalidade dependente. Bom, mas e aí, né? Como é que eu vou acompanhar essa pessoa? Ela não está só no mundo, né? Então, como é que eu vou Isso. acompanhar essa pessoa? Como é que eu posso sugerir para a minha colega que pediu a avaliação ela, como é que ela pode acompanhar, estar junto com essa pessoa, como é que ela pode, com a família, sugerir também como é que a família deve andar com essa pessoa, caminhar com essa pessoa. Então, o psicodiagnóstico que é só para estabelecer se tem uma psicopatologia ou não, a gente precisa compreender o modo de funcionamento dessa pessoa, né? Como Freud falava, o que tem de recurso, o que tem de bom, o que precisa melhorar, se tem uma patologia, reconhecer, mas aí, como Uhum. é que a gente vai acompanhar essa pessoa? Porque quando você faz a avaliação psicodiagnóstica, você acaba se envolvendo, tem um compromisso ético com aquela pessoa. Então não adianta dizer, Exatamente. fulana, né? Você tem um transtorno de Uhum. personalidade dependente, que tem tais e tais características, o paciente muitas das vezes reconhece, ele fala, é isso mesmo, eu sou assim mesmo. É, Mas sim, e sim. aí? O nosso compromisso
ético e técnico de psicólogas, psicólogos, acompanhar, né, ou sugerir como se deve dar o acompanhamento dessa pessoa, né? Então, assim, a Exato. avaliação psicológica a gente faz, né? Eu vi a luminária aqui em cima, eu lembrei que o moço veio fazer um concerto na luminária, e aí olhou, observou toda a fiação da sala, ou Ah, seja, ele estava fazendo uma avaliação para ver, né, é, o que precisa isso. melhorar ali naquela luminária ali, né? E é algo desse tipo, né? Assim, todo trabalho precisa fazer uma avaliação para propor uma intervenção. Na avaliação Uhum. psicodiagnóstica tem essa particularidade, ela é bem clínica, né? E para verificar se tem uma psicopatologia estabelecida ou não, mas até para a gente chegar nisso, compreensão geral do ser humano, né? E a Isso. sugestão, né? Como acompanhar esse ser humano daí por diante. Eu não sei se eu te Sim. respondi, Luciana. Muito, 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 Bob. Assim, eu queria te ouvir e ficar feliz com essa escuta, Bob, porque a gente sabe que em alguns momentos, não sei se você já teve alguma experiência não exitosa, né, de ver alguma situação em que o psicodiagnóstico é feito como se fosse um raio-x, assim, aplica teste de qualquer jeito, dá o resultado de qualquer jeito, e o resultado muitas vezes pode ser até uma condenação para alguém, sabe? É, E, e te ouvir falar assim com esse cuidado, com esse zelo, né, com essa ética do acompanhar, né, do estar com o outro, e não ver o psicodiagnóstico, pensar mesmo nessa ideia do psicodiagnóstico como uma possibilidade interventiva, inclusive, né? sim, E não sim. necessariamente como se estivesse fazendo um raio-x de um fêmur quebrado, né? E simplesmente entrega ali aquele resultado, olha, eu verifiquei, você não é borderline, você é bipolar, você não é esquizoafetivo. E focar na doença e não num ser com um processo de adoecimento, com suas múltiplas funcionalidades, relações e tudo que tanto pode estar ocasionando. Não estou procurando uma causa específica, né? Mas como, o Uhum. que caminhou na vida daquela pessoa para ela ser e estar daquele jeito que é estar É. hoje, e ao mesmo tempo como caminhar realmente, e a partir daqui o que é que a gente faz com essa demanda, como é que a gente pode contribuir, quem que são os agentes que podem se envolver, qual é a rede, Uhum. e enfim, Bob, uma delícia te ouvir, muito, muito, Que é isso, também muito. gosto muito de conversar, né, Oh, sobre avaliação. Né? meu querido, e como é que fica nessa avaliação em psicodiagnóstico, seja uma avaliação psicológica, né, nessa aresta aí pensando no psicodiagnóstico, como é que fica a utilização dos testes? Eu sei que isso é uma coisa que sempre fica, o que é um teste projetivo, o que é um psicométrico, como é que está sendo agora no ambiente virtual. É, fala um pouco sobre isso, Bob, para a gente aprender. Os testes, gente, assim, primeiro a gente precisa desmistificar os testes. Eu gosto muito, né? Se alguém aqui foi meu aluno, Eu acho teve que foi, técnicas. estou vendo um monte de mensagem aqui, lindo, É, saudade. eu estou apaixonado pelos testes psicológicos, principalmente os métodos projetivos, né? Mas tenho uma admiração com quem consegue trabalhar de uma maneira mais paramétrica também, né? Todos sabem disso. Mas a Uhum. gente precisa desmistificar isso. Os testes psicológicos são instrumentos que a gente pode ou não utilizar. Tá? Agora, com a pandemia, ficou muito claro, né? Assim, essa questão dos testes psicológicos são instrumentos que vão ajudar no processo de avaliação, no nosso caso aqui, psicodiagnóstico. Tá? Isso. Tem uma cartilha, né, sobre aqui do Conselho Federal de Psicologia, que é boas práticas em avaliação psicológica, né, em tempos de pandemia. É leitura obrigatória. Essa cartilha está no Conselho Federal de Psicologia, está disponível Perfeito. online para baixar, ler. Então, assim, os testes, eles são instrumentos que vão nos ajudar com a avaliação psicodiagnóstica. Assim como esses fones e o microfone me ajudam a me comunicar com você, Luciano,
com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Mas dá para fazer a live sem eles? Dá. Acho que precisaria, Uhum. né? Aguçar mais aqui os ouvidos, né? Falar mais perto do microfone do aparelho. Mas dá. Ok? Agora sim, Sim. é bom você ter, usar testes, porque eles te dão mais um elemento, são mais elementos que te ajudam a pensar o paciente, a situação dele. Ok? E como está sendo utilizado nesse período de pandemia, é muito complexo, né? Existem umas duas lives bem interessantes aí disponíveis, tá no YouTube até, né? Com o pessoal um é do pessoal do Mato Grosso e outro é do pessoal do Conselho Federal, né? Ah, Como é que a gente está exigindo da gente ser criativo? Porque a última vez que eu olhei no SATEPS, o número de testes psicológicos que podem ser aplicados online são 11. Né? A grande maioria nessa esfera de capacidades, memória, atenção, né? Atenção difusa, atenção concentrada. Tem dois de personalidades baseados no coativo, né? sim. Mas é bem restrito. Ok? E projetivos não tem nenhum que possa ser utilizado online. Né? Então, eu não posso apresentar aqui as pranchas do Rochat ou do TAT, Ótimo, né? ótimo. Porque não existe padronização para isso. Né? E a gente Tá. trabalha com ciência. Né? A gente tem que fundamentar a nossa atuação numa padronização, em estudos. Né? Então, não dá para eu mostrar as gravuras do TAT, ou como se fosse uma apresentação de slides, né? Uhum. Porque você não sabe como é que a pessoa está vendo lá do outro lado. Né? Isso. E os projetivos, eles precisam da interação. Então, o projetivo é clínica. Né? O projetivo é uma situação clínica. HTP, Rochat, TAT, Zuliger, né? É uma situação clínica, onde faz parte das suas anotações, né, da, do que você está tomando nota para avaliar, o clima na clínica, da interação. Né? Uhum. Então é diferente de um questionário, que colegas quebraram muita cabeça para estudar e conseguir fazer, que a pessoa pode responder online. Né? A interação nos métodos paramétricos, ela não é tão importante como nos projetivos. Né? Então, os projetivos, às vezes, Isso. só no inquérito, né? Primeiro tem a fase da aplicação, na mesma sessão tem o inquérito, às vezes só no inquérito que a pessoa se sente à vontade para falar uma resposta que ela quis Uhum. falar lá no início, mas ficou com vergonha, né? Isso, Sim. então, a interação é muito importante e a gente está aprendendo, né, gente? Com essa pandemia, nós somos jogados no mundo virtual. Né? Eu tinha, né, dois pacientes online antes da pandemia. Hoje eu tenho bem mais. Né, assim. E era algo que a gente estava experimentando, né? E eram pacientes que já tinham sido pacientes presenciais, mas que Sim. precisaram, né, mudar um mudou de país, o outro mudou de cidade. E já tinha aquele background, né, do presencial, né, mas aí de repente fomos todos, né, jogados, né, Exatamente. e como dizem por aí, se vira nos 30, né, e vamos ser criativos, vamos inventar. Admiro muito o trabalho do Conselho, né, Federal de Psicologia, do Sistema Conselhos, né, que tentaram, né, não entrar em pânico, quer dizer, acho que todos entramos em pânico, né, no início, mas rapidamente, né, tentamos nos organizar para a gente conseguir, Isso. né, continuar trabalhando, né, continuar trabalhando com saúde mental. Mas, enfim, tentando voltar para as suas perguntas, né, os Fica à testes, vontade. eles são importantes para a avaliação. Mas dá para fazer uma avaliação sem uso dos testes? Dá. Né? Uhum.
Então, às vezes, você conversando com a pessoa numa entrevista, numa anamnese, né? Conversando com o acompanhante que veio com a pessoa, o membro da família, né? Você já tem uma compreensão, né? E Sim. aí, às vezes, É. você, e é bom, às vezes é bom, né? Bom, deixa eu confirmar isso aqui, né? Deixa eu verificar mesmo, e aí eu coloco um questionário, uma escala, aplico, né? Um método projetivo. A pandemia nos forçou a ver, né, que, né, é possível, pelas entrevistas, é possível pela análise do comportamento, análise de documentos, né? E aí existem casos, né, que não, preciso, né, para ter segurança mesmo, recorrer aos instrumentos, testes psicológicos. Sim. E aí existem pessoas que estão atuando de diversas maneiras, né? Algumas fazem as entrevistas, né, online e marcam um dia, um horário, né, para a aplicação dos testes, né? Ótimo. Aí com todos os cuidados sanitários, né, com todos os cuidados de prevenção, né, ao contágio e difusão do coronavírus. Ok? Outros usam, né, tentam, se dá para usar, né, apenas os que estão aprovados, né, que estão na época do que iniciou, né, em 2019, começou, né, os lockdowns, né, havia apenas 4 testes online, né, que poderiam ser feitos online, todos da área mais da neuro, né, psicologia. Ok? Ali em março do ano passado. Isso. E agora temos Sim. 11. Né? Uhum. Nós que trabalhamos com avaliação, a gente sabe que isso é muito pouco. Desses 11, apenas 2 assim, pegam aspectos de personalidade mais geral. Né? Sim. Então, é muito pouco, mas alguns colegas assim, né, usam esses e não usam os projetivos, né? E alguns fizeram esses experimentos até que vieram as orientações do conselho para que não fosse feito. Como eu conheço uma Exatamente. pessoa que fez tipo uma apresentação de slides e pedia para a pessoa responder lá o Rorschach e a pessoa tomava nota, mas não Sim. tem como você ver como é que está a qualidade da. Se a gente for ficar só na questão do estímulo físico, não tem como você Sim. ver isso lá, né? A gente ainda não tem essa tecnologia e ver como é que a pessoa está vendo o estímulo, né? Se está de acordo e tudo mais. E é É um importante, des... Bob, quando você fala dessa criatividade, mas essa adequação ética, né? Porque ser criativo é uma coisa, outra coisa é pedir é, para o paciente desenhar o HTP e ficar mandando print, né? exatamente. Do desenho realizado. Então, realmente Exatamente. é muito importante você estar trazendo de dizer assim, olha, a gente aplica online, aplica, mas os que são permitidos pelo conselho, pelo SATEPS, Exatamente. que seja feito online. Não É, sendo, a gente pode até fazer as entrevistas, anamneses devolutivas online, mas a aplicação, né, no caso dos testes projetivos, por exemplo, precisam ser presencial. exatamente. Né? Né? Eu trabalho assim, né? Eu avalio, né, no pedido, as condições da pessoa, converso com a pessoa, né, no bom e velho telefone, Uhum, que hoje em dia tudo é, no mínimo, WhatsApp, né? Mas eu sim, tento verificar com quem me encaminhou também, né, se é possível fazer presencial, né? Se houver muitas dificuldades, né, a pessoa é do grupo de risco, né, se dirigir ao consultório com todos os cuidados sanitários, né, aumenta o nível de ansiedade da pessoa muito grande, né? Então, eu sim, vou conduzindo as entrevistas online, né? A gente vai se conhecendo, vai se familiarizando, né? E os testes projetivos, né? E mesmo alguma escala, algum questionário, né? Os paramétros, aí eu combino com a pessoa dela vir, né? Eu tento diminuir as vindas da pessoa ao consultório e, ao mesmo tempo, otimizar a presença dela. Né?
E se, alguns dos 11 que estão lá, né, que no meu caso se resume mais aos dois de personalidade, né, que são Uhum. aprovados online, aí eu faço esses online, né, mas os projetivos eles, é presencial. Né, e na medida que nós estamos autorizados como profissionais de saúde, né, a atender. Né, e pode mudar, né, espero que se houver mudança seja para melhor, né, mas e não Uhum. para mais restrição ainda. Então, assim, Sim, a gente precisa ser criativo, mas colocar a nossa criatividade a favor do princípio de realidade, né? E não perfeito. ficar, É, né, viajando, divagando, né? E isso não é bom, né? Nem para o paciente, nem para nós, como categoria, né, profissional, mas principalmente, né, não é bom para o paciente. Né? Então, sim. eu O- venho trabalhando muito assim, né? Precisa usar o teste, ok. Então vamos otimizar esse encontro, né? Vamos otimizar, eu gosto muito dessa expressão, otimizar esse encontro. Para isso você Ótimo. precisa dominar os testes com os quais você trabalha. Né? É excelente. Ok? Pensando Exatamente. assim, né? Assim você pensa, né? Assim, olha, a pessoa está correndo risco saindo de casa. Né? Uhum. É muito grave o que nós estamos vivendo. Né? Infelizmente, Sim. temos uma cultura aí meio alienada, né, do que está acontecendo, até Uhum. defensivamente. Né? Outros politizaram a questão, enfim, negam, né, a realidade, né? Assim, pelo menos como eu a considero. Né? Mas, assim, é grave o que está acontecendo. Então, assim, a pessoa está se dispondo a comparecer, né? Se dispondo a se encontrar com você. Então, vamos otimizar esse encontro. Então, verifica qual é o melhor instrumento, né? Eu gosto sempre desse casamento, pelo menos um questionário, uma escala e um projetivo. Ajuda a gente a Uhum. pensar a situação, né? As informações Sim. que ambos fornecem nos ajudam a pensar o paciente, né? A família dele, a realidade dele, né? As relações dele. Então, assim, se eu me proponho a trabalhar com HTT, então eu preciso ser um bom conhecedor, né? Um excelente conhecedor. Isso aí eu sou chato. Você vai trabalhar com HTT, estude, estude, desenhe. Né? Você tem que gostar de desenhos, né? Você tem que Isso. gostar dessa situação Isso, Paulo. subjetiva, né? Que uma árvore não é só uma árvore, né? Tem vários significados ali, Uhum. culturais, do inconsciente coletivo, do simbolismo universal, mas também da singularidade do sujeito, né? E da Isso. singularidade da relação, porque às vezes eu posso ver alguma árvore Perfeitamente. só porque eu estou conversando com você, Luciano. Se fosse com outra pessoa, né? Não apareceria, a gente não teria aquela percepção daquela árvore daquele jeito. Né? Então, assim, Ótimo. conheça, né? Você não pode, como eu digo, né? Assim, cirurgião não pode achar mais ou menos que sabe operar, né? Assim, é o mesmo caso somos nós, né? Você precisa ter domínio, né? E gostar, né? A paixão no sentido etimológico da palavra. Estar ali, né? Sofrer junto com o teste, né? Assim, É, passar isso. junto com o teste. Então, você aplica um Rorschach, né? As respostas dos pacientes te motivarem, né? A analisá-las, a ver como é o que é que elas estão traduzindo do sujeito. Isso. Né? Porque olhar e Então, só dizer que o teste é complicado e é difícil corrigir, realmente não vai, não né, ter vai. um efeito de forma alguma. O Exatamente. Então, se a Bob, pessoa você está fala, falando. Desculpa, pode continuar. Fica à não, vontade. não, diga, pode falar, diga. É porque você está falando aí de teste, da qualificação, da necessidade que a gente tem de estudar, essa leitura que a gente faz, né, do todo da psique, enfim. E aí eu fico pensando, até alguém comentou aqui também, no cenário que a gente tem hoje, a gente sabe que já é uma realidade em vários países,
né, de venda de teste e de utilização do teste não ser exclusivo da nossa profissão. Como você Sim. está acompanhando isso? Como é que está chegando essa questão posta, né? Não está posta ainda, mas que já está sendo É, aventada. exatamente. Está quase sendo, né? Existe a possibilidade de voltar atrás. É, Isso. é muito complexo, não estou falando isso para fugir da discussão, não, mas que ela é complexa, realmente. Muito. Nós somos o único país no mundo que tem essa, entre aspas, reserva, né, Não, eu não de sabia que era o único. Nossa, mundo, né, assim. hum, Então, eu participo da ASBO, né, Associação Brasileira de Rochard e Métodos Projetivos, que sim. é uma associação internacional, por exemplo, eles estranham, né? Mas por que isso? Para que isso? Né? Assim, e aí você Hum, vai conversar, mostrar, né? Você precisa contar a história toda, né? Assim, para eles entenderem, né? sim. Porque, é, por exemplo, o pessoal que tem muito contato na França, né? Quem trabalha com o Rorschach, a grande maioria são psicólogos, né? Alguns Uhum. psiquiatras, né? E alguns poucos pedagogos. Porque a qualificação, né? Peneira, né? A qualificação, não é todo mundo que vai enfrentar uma pós-graduação em um desses métodos, né? Rorschach, Tá. PAT, e a relação com o conhecimento, ela, né, tem um comprometimento pessoal, ético, né? E, enfim, né, então eles ficam assim, mas é como se o próprio ofício canalizasse aí, né? Quem vai trabalhar precisa estudar muito, né? Assim, Sim, sim, precisa ter entendi. curso, precisa ter pós, precisa ter horas de estágio. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Você graduou em psicologia, você está apto a Tudo. aplicar tudo, tá? Todo e qualquer teste. Então, às vezes, eu recebo pedido de supervisão para a aplicação de Rorschach, por exemplo, né? E eu pergunto qual foi o contato que a pessoa teve com o teste, né? Se quantos testes já aplicou, se fez algum estágio. Não, né? Assim, nem na graduação vi. E pegou porque foi uma oportunidade, né, que apareceu de trabalho. E também é complicado você criticar a pessoa, né, nisso, né? Sim, sim. Estamos passando todos necessidades, né, precisando. Às vezes a pessoa também atende a um pedido de trabalho e se apaixona, né, pelo aquele trabalho e vai em frente. Ok? Mas eu acho que é muito a questão da formação da psicóloga, do psicólogo. Né? Assim, acho que a gente precisa burilar isso. Né? Assim, então, na França, para você ser um rochachista, né? Tem esse nome, porque tem Uhum. formação para isso. Né? Entendi. Então, é preciso fazer uma formação. Então, não é todo mundo que vai investir nisso. Né? Nem é todo psiquiatra, nem é todo psicólogo, nem é todo pedagogo. Só realmente quem tem muito Quem? interesse na área. Sim, Aqui não, né? Nossa formação por ser generalista, e isso é bom, né? Não estou criticando, né? Te autoriza a trabalhar com os testes. Mas só que é uma autorização formal, né? Que vem junto com as autorizações da profissão. uhum. E a gente sabe que tem pessoas que têm uma preocupação ética, né? Que querem estudar, né, para poder compreender bem o instrumento que estão trabalhando. Mas a gente sabe também que tem pessoas que não têm esse cuidado. E aí eu acho que o conselho está certo, né, em proteger. Eu sou contra esse termo que usam, né, que é uma reserva de mercado das psicólogos, dos psicólogos. Hum, Pode até parecer para quem está mexendo com a parte de dinheiro, de ser editora, vendas, né? Mas, na verdade, é uma é proteção do verdade. paciente. É uma proteção para o paciente. Isso. Então, você forçando os psicólogos né, a aprofundarem, a ler, estudar. Né? É só vocês que podem estar mexendo com isso. Então, isso desconvoca, né?
a nos especializarmos, né? A estudarmos cada vez mais, não encararmos a graduação como pronto, né? Agora vou atuar. Como fim, Não exatamente. existe isso, né? Você daí tá assim. Sim. Quem disse que você ia parar de ler, ia parar de estudar, me enganou direitinho, né? Assim, porque para É, gente, para você entender uma resposta que é dada no Rorschach, você precisa entender da cultura daquela pessoa. Né? Então a pessoa olha lá a prancha 3, né? E fala duas africanas. Né? Ah, é o estímulo do desenho, a pregnância formal, lembra, mas a grande maioria fala duas mulheres, né? Dois homens. Aquela pessoa falou sim, duas africanas. Né? Então, a África, a negritude, a cultura africana, de alguma maneira, se encontrou com a subjetividade daquela pessoa. Ou ela foi ao encontro dessa cultura, uhum, ou ela emerge mais dessa cultura. sim, Então, você precisa sim. Teve um compreender. sentido, claro, Então, claro. você precisa Isso. compreender por quais motivos a pessoa está falando isso. Né? E isso aí não tem Uhum, jeito, é só estudando, gente. Né? Estudando desde os aspectos técnicos dos testes, como é projetivo, né, as respostas elas são criadas, né, as pessoas constroem as respostas, né, diferente dos paramétricos, que as respostas estão lá, você vai marcar sim ou não, ou numa escala qual o grau que parece com você ou não parece. sim. Mas os projetivos, eles são primos da arte, né, da criação artística. Tanto que Rochat era aquarelista, né, ele fazia aquarelas, a esposa dele era artista plástico, enfim. Geralmente você vai olhar o do TAT, né? A gente fugiu o nome dele. Vou já lembrar. Tinha um amante que era artista plástico, né? Ah, é? Exatamente. A gente conhecia os bastidores, é interessante. Né? Então ele conhecia os gravuristas, né? Conhecia essa galera toda. Então, o método projetivo ele é primo da arte, né, digamos assim, porque você está criando a resposta. E aí, quando você cria a resposta, toda criação pode ser uma boa solução. Jung diz isso, né, que todo símbolo Sim, ele está minimamente solucionando um conflito, uma angústia. isso. Então, quando você fala ali que está vendo uma borboleta, né, aquilo ali está te ajudando em alguma instância resolver, ajuda, né? Não é totalmente, claro, mas dar um encaminhamento para um conflito. Né? Então, a pessoa fala na prancha 5, estou vendo uma borboleta, outro fala, estou vendo o símbolo do Batman. Então, aquilo ali Uhum, não é à toa, né? Assim, ela está usando lá os estímulos, está usando a cultura para expressar, geralmente, alguma solução de conflito. Só comentando rapidamente, as manchas elas são ambíguas, né? Não é uma fotografia. Né? Então as manchas elas são ambíguas e você é convidado a resolver aquela ambiguidade quando você pede para a pessoa dizer o que poderia ser aquela mancha. Né? sim. Então eu estou pedindo, resolve essa ambiguidade aqui, né? Resolve essa coisa amorfa aqui, né? O que poderia ser isso? Aí quando a pessoa está te dizendo, parece uma borboleta, ela está também, né? Fez eco com algum conflito, com alguma ambiguidade dela, e resolver ali, dizendo que é uma borboleta, também está ajudando a solucionar alguma angústia, algum conflito. Entende? Existe essa Sim. continuidade, assim. Né? Então, é interessante, né? Mas apenas um aspecto, né? Não, eu sou suspeita porque eu amo rochar. É claro que eu sei talvez 0,5% do seu conhecimento sobre o teste. Que é isso, imagina. Por falar nisso, antes da gente terminar, por favor, fala sobre o curso que você vai dar aqui com a gente, Assim, porque né? ele é exclusivamente rochar. Rochat, né? Ah,
vão ser 2 finais de semana com um intercalado no meio, né? Que vai ser Ah, que é o feriado de 1º de maio, né? Então nós vamos ter sim. dois finais de semana, né? O próximo, aí pula o seguinte e o outro, né? Então Então, já o sábado, começa sábado da próxima semana, é isso? isso, Bom, exato. Sábado, né? Da próxima semana é sábado de manhã e à tarde. Domingo também, né? De manhã à tarde. sim. E aí, durante esse intervalo, né, de 15 dias, vão ter acompanhamento, né, comigo também online, né? Então, a Hum, gente vai combinar com os alunos, né, os estudantes, os profissionais que estão fazendo o curso, dia e horário para estar tirando dúvidas sobre a aplicação, sobre o início de interpretação, porque quando a gente se encontrar no outro final de semana, a gente vai trabalhar o fechamento, né, da interpretação, a síntese. tá. Então, assim, está planejado para a gente, no primeiro final de semana, apresentar o Rorschach, contar a história de como é que o teste foi concebido pelo Hermann Rorschach, né? Explicar como é que é a aplicação, né? Não gosto desse termo, né? Como é que é o desenvolvimento do teste, né? No encontro lá com o paciente. Vamos abreviar a aplicação. Como é que é Uhum. a cotação, né? Que o Rorschach ele tem uma série de continhas. Quem fez aí graduação comigo vai lembrar disso, né? Tem ali uma série de fórmulas, né? E dá mais segurança, né? Para a nossa viagem, né? Assim, Ó, ok? sim. E a parte, né, dessa cotação e a parte da interpretação, né? E aí, por conta com que eu trabalho, de onde eu falo, né? Tem uma interpretação psicanalítica, né? Assim, por conta mesmo da minha formação, com que eu trabalho, né? Então, é a interpretação psicanalítica. Então, nesse Sim. primeiro encontro, né, a gente iria até o início de uma cotação, de uma interpretação. Aí, nas 2 semanas, haveria a aplicação por parte dos alunos, né? E essa monitoria, né, individualizada aí, um tempo, né, na semana, aí para Você vai cada estar um. com cada aluno individualmente fazendo esse. Individualmente, isso, tá? Com cada Entendi. aluno individualmente, para ver como é que foi a aplicação, como é que fez, né? Se está com muita dúvida, conversa comigo antes de aplicar, né, o teste, ok? E como já ir fazendo algumas cotações, né? Porque no segundo encontro, né, que no segundo outro final de semana, a gente fecha, né, e trabalha a síntese, porque o Rorschach ele te dá uma Nossa, descrição ampla do funcionamento da que pessoa. ótimo. Uhum. E aí, às vezes, é tanta informação que você fica, meu Deus, para que é que eu fui mexer com isso? Né? Porque estão me perguntando se o cara tem depressão mesmo, e aqui está me falando de um monte de informações. E aí a gente precisa saber o que responder para os colegas que pediram avaliação. Sim. Psiquiatra, psicóloga, psicólogo, pedagogo, juiz, né? Então, E, às e as vezes, aulas vão ficar gravadas, Bob? vão ficar durante 15 dias, o primeiro conjunto de aulas, né? O primeiro final de semana, 15 dias, e o segundo Uhum. final de semana, 15 dias. Ok? Aí Perfeito. depois elas saem da plataforma. Ok? Mas Tá. dá, né? Isso aí, cada conjunto de aula, 15 dias, você rever, né? Tirar alguma dúvida. Tem a monitoria, que eu acho que é um momento privilegiado, né? Que Nossa, sem a gente vai dúvida. estar conversando, ou estar podendo conhecer melhor a pessoa, como é que ela pretende, né? Usar o teste, né? Usar esse instrumento na prática dela. Né? E às Que vezes ótimo. a Bob, me gente, sinto honrada enquanto diretora da Afetos ter você fazendo esse curso pela Afetos, né? Porque eu sei imagina. da. Bob, eu sei da sua qualidade como profissional, como pessoa, e ainda ter esse atendimento individualizado é algo que a gente não encontra assim, Mas não. É aprender desde a história do Rochá até fazer a devolutiva. aí Então, também é porque o método projetivo tem esse aspecto pessoal, relacional.
E a gente estaria sendo incoerente se não tivesse esse momento com cada pessoa. Que nas aulas presencial a gente tem, né? Às vezes no intervalo, no cafezinho, ou a pessoa vem ali conversar contigo, tirar dúvida, você acaba conhecendo a pessoa e logo Sim, conhecendo como é que ela está se aproximando do Rorschach e é, se aproximando da clínica, porque os métodos projetivos, como o Rorschach, é clínica. Aí eu posso ter uma ideia de como é a clínica daquela pessoa, como é que ela, o estilo dela, né? E, ajuda, e otimizar, né, esse estilo dela com o método, né, ajudar a esse encontro aí, né, com o método do sim. Rorschach. Entende? Ótimo demais, demais. Olha, Bom, está meu sendo tão querido, a bom gente. falar aqui. Nossa, eu fico te escutando o resto da noite. Geralmente as lives elas têm um tempo até para a gente conseguir salvar, gravar e etc. Hum. Então a gente já pode ir finalizando. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, se, enfim, porque eu estou tão agradecida pela tua presença e ao mesmo Eu, tempo já com vontade de outras coisas, de cursos, de lives, de você, sabe, Bob? Então, pô, que é isso. Eu me sinto muito grato, né? Eu gosto muito de estar falando, compartilhando, trocando experiências sobre a clínica e o Rorschach é clínica, né? Como eu já falei aqui. isso. E de estar com, aí é mesmo, né? Como diziam antigamente, não é rasgação de seda, né? Estar contigo, para mim, você sabe disso, né? Uma alegria muito grande, né? E Todo aqui mundo. está passando muito rapidamente as pessoas. Eu também estou vendo aqui, reconhecendo aqui vários Algumas novas. alunos, né, que hoje são profissionais. A gente fica orgulhoso, Sim, né? Puxa, foi meu aluno, hoje é profissional, é uma profissional, né? Isso é o tal da recompensa, né? Essa, assim. Então, sim. a gente fica bem, né? Fica feliz. E fica aqui um convite, né? Assim, um convite mesmo, né? Assim, de vamos dominar, né? Uma técnica, né? Vamos otimizar a nossa Por atuação favor. profissional no mundo, porque não está fácil, né? Assim, a gente acompanha aí Não, Bob. como profissionais de saúde mental, a gente acompanha o desespero, né, que estão aí as pessoas, né, a insegurança, agora até a insegurança alimentar, né, pessoas Sim, sim. preocupadas com o que vão comer, com, enfim, como é que vão pagar as contas. Então a É, gente Bob. precisa estar legal, precisa estar, né, assim, não deixa eu colaborar aqui, porque aqui eu É, faço, eu trabalho direitinho, eu faço direito. o Bob, E é e isso eu que a acho que gente a está. nossa. E a nossa profissão, eu acho que a gente vai contribuir por tentar organizar psiquicamente uma sociedade. Eu acredito que sim. Porque É, vão ser muitos anos aí para a gente se recuperar disso tudo, Bob. Muitos é, anos. A gente ainda é, está, talvez, na fase crítica, assim, é, querendo que estejamos na fase crítica, que a gente não sabe ainda se pode ficar ainda mais crítica do que a gente está. Aí é, vem a fase pós-crítica é, de todo cuidado, de uma reelaboração, de ressignificações, de vivências de lutos, de reestruturações de relações, de tantas finitudes para a gente reerguer. Então, não tenho dúvida que a nossa profissão, a nossa ciência, ela vai ser muito necessária, sabe, para a ela, sociedade como um todo, e realmente a gente precisa cuidar de nós, estarmos minimamente bem e muito adequados tecnicamente, eticamente, para a gente conseguir oferecer para o outro um mínimo de bem-estar frente a tantas dores que a gente tem enfrentado. exatamente. Né? E, enfim, né, tem ainda um período de traumatismos que a gente vai precisar elaborar. Sim, sim. E fico feliz de ver, né, que muitos alunos estão atuando, né? Isso, como eu falei há pouco, Uhum. né? Então, o meu intento, né, acho que é o nosso, eu estou com essa palavra otimizar, mas enfim, né, vamos respeitar as palavras que nos vêm.
Sim, otimizar o nosso trabalho. Como vamos, meu você falou, querido. né? Vamos otimizar a nossa contribuição para o que está acontecendo. Rob, falar em contribuição, sou muito grata mesmo por Olha, você, de uma forma tão generosa, ter partilhado um pouco, né, temporalmente falando pouco, de tanto conteúdo, de tanta expertise que você tem. Muita gratidão para comigo, para com Afetos. Enquanto Instituto Novo, o desejo que a gente tem de contribuir com a formação de novos profissionais, de profissionais que já estão no mercado há tanto tempo. Enfim, então é muito gratidão mesmo. Lembrar todo mundo que acompanhou a gente, as pessoas que assistirem depois, que estamos por aqui, assim, podem contar mesmo conosco. A ideia é que a gente faça exatamente. uma rede quase como uma cooperativa, sabe? Que a gente possa se Uhum, ajudar em todos os exatamente. sentidos. Então, acho que esse é nosso, talvez o nosso maior desejo, ou até uma missão, se eu puder dizer desse jeito. Então, muita gratidão mesmo, viu? Também. Mesmo. Faço Beijo minhas as suas bem. palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido. Até os próximos encontros. Beijo em todo Aí, mundo. beijo para todos. Tá? Quem puder, fique em casa, continue se preservando e tenha bons dias, bons e possíveis dias pela frente. Beijo, fiquem Um bem. Bobito, beijo. até o próximo, meu querido. Te Tá, adoro. tá. Bons tempos para todos nós. Tá? Assim seja. Tchau. Tá.